Boa noite, Paulo Roberto. Eu tô. Agora que eu vi que eu esqueci de compartilhar, eu sempre faço dessa. Enquanto dá um tempinho para chegar mais alguém, eu vou tentar compartilhar. Pera lá, pessoal. Vamos lá. Esqueci de compartilhar. Já deixei joinha. Ei, Mônica, é isso mesmo. Tom Jesus, boa noite, artista. Boa noite, meu amigo Tom Jesus, meu amigo Paulo Roberto. Compartilhar público. Concluir. Ah, eu vou deixar sem compartilhar mesmo. Compartilha para mim aí, gente. Eu esqueci. Então, nós vamos fazer o seguinte: vocês já sabem que na segunda-feira é o dia da nossa live minuciosa. É o dia que a gente vai fazer os detalhes, as coisas bem detalhadas, né? A gente não está preocupado quando que vai terminar o quadro. A preocupação aqui é fazer a pintura com os mínimos detalhes. Cheio de formiga andando no meu quadro? Tipo. Então, nós já fizemos aqui uma boa parte aqui, né? Para a gente não ficar preso lá no fundo, né? Mas agora, forçosamente, eu tenho que voltar lá para o fundo. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos colocar novamente as cores aqui. Deixa eu pegar aqui uma espátula. Uma espátula, puxar a tinta que está aqui, ó. Puxar aqui na frente para ficar visível, né? Isso. Vamos lá. Pois é, boa noite, tudo bem? Sou de Santa Cecília, Paulo R. Arts, Pernambuco. Manda um alô para minha mãe, Dona Maria, meus filhos, Paulo Wesley, Ana Clara, Lucas, Gabriel, Eloá, Yasmin, que mora com a mãe. Olá, Paulo. Obrigado, Paulo, pela presença. Que bom que você também é artista plástico. Então, vou mandar um abraço para todo mundo e principalmente para você e para todo esse povo que você falou aí. Para Cecília, para tua mãe, né? Um abraço para minha mãe, para tua mãe, um abraço para dona Cecília, um abraço para os seus filhos, Paulo Wesley, Ana Clara, Lucas Gabriel, Eloá e Yasmin. Que, tudo de bom para vocês, um abração bem apertadão e que tudo na tua vida seja só sucesso, né? Guerreiro Faixas. Boa noite, artista Zearante. Boa noite, Guerreiro Faixas. Obrigado, Guerreiro Faixa. Você pinta faixa? Eu pintava faixa também. Não sei se é isso, né? Isabelle, boa noite, Zé. Arantes Val, boa noite, Isabelle. Há muito tempo não te vejo, amigo. Rapaz, mas que bom, né, que você está aqui de volta. Obrigado pela presença. José Emílio, boa noite, estamos juntos. É isso aí, José Emílio. Humberto Bagatim, boa noite, meus amigos. Boa noite, meu amigo Humberto. Obrigado pela presença. Paulo Artes Oficial, vou começar na pintura, é meu sonho. Já estou com quase todos os materiais. Para a semana eu começo a fazer um curso, se Deus quiser. Isso aí, menino.
Vamos embonitar o mundo com arte, né? Deixa eu tirar meu celular daqui. Deixa eu ver, agora ferveu aqui, hein? Rapaz. Boa noite, Wesley. Boa noite, Paula Duarte. Obrigado pela presença, pessoal. Rosana Mendes. Boa noite, mestre das pinturas. Linda. Boa noite, Val, a todos. Boa noite, Rosana Medeiros, né? É Mendes mesmo. Rodrigues Coutinho Artes. Mais um artista aqui. Boa noite, Rodrigo. Agora aqui, Nicto Pires, será que é isso? Boa noite, grande artista. Quero agradecer pela partilha. É claro que nesta tela vai ficar algo fenomenal, lindíssimo. Um abraço. Um abraço para você também. Francimar Braga, boa noite, professor Zé. Tá ficando show de tela. Queria estar sentado nessa ponte e tirar foto, né? Obrigado pelo joinha. Francimar Guerreiro Faixa, sim, faixa. Hoje pinto tela também, olha. Mas geralmente os artistas começam por aí, pintar letra, faixa. Depois ele vai aprimorando, vai aprendendo novas coisas, né? Vai aperfeiçoando. Paulo Roberto, artes, já mandei o joinha, ainda não sou um artista plástico. Vou começar, eu amo pintura. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua simplicidade, seu carinho humilde. Tamo junto. Isso aí, tamo junto. Vamos partir pra pintança, gente. Viviane Viviane, né? Porque aqui eu não entendi. Boa noite, professor. Boa noite, Viviane. Mardoni, boa noite, meu amigo Mardoni. Obrigado, Mardoni, pela presença. Dalva Rodrigues, essa paisagem está ficando linda, professor. Que bom, hein? Vamos fazer de tudo para ficar bonito mesmo. Domingos Moraes, boa noite, Zé Arantes, boa noite, Domingos. Cigano Onajk, acho que é isso. Boa noite, Cigano. Obrigado pela presença. Então é isso, gente. Vamos partir para a pintança. Vamos colocar as tintinhas aqui, esse amarelo aqui. Vamos mudar ele para lá. Para deixar aqui perto do azul. Aí. Nós vamos fazer o que mais? Tirar aqui a minha bagunça. Então é isso, meu povo. Nós temos que pintar. Vamos pôr aqui as cores escuras para baixo aqui. Quem gosta de pintar tem que pintar, gente. Nós não podemos deixar passar em branco esse desejo, né? Essa vontade de pintar. Ali. Então nós temos amarelo, faltou o branco. E nós temos que fazer acontecer. A vontade já é o motivo inicial, né? A partir da vontade, daí a gente tem que buscar o resultado. E a vontade é o impulso necessário, inicial, mas necessário. Sem vontade não tem como a gente começar, né? Então nós temos aqui preto, magenta, branco, amarelo limão, azul fitocianina. Recapitulando, porque como eu falei aqui hoje nós não temos pressa. Preto, magenta. Esse magenta pode ser esse aqui, ó, da gato preto. Branco, amarelo limão e azul fitocianina. Mas pode ser um azul cobalto também, tá bom? Pode ser azul da Prússia, quer dizer. Então, tem uma paçoca aqui, depois eu como ela. Nós vamos voltar lá no fundo. E para isso, nós vamos misturar uma tintinha que já estava misturada aqui, né? Então, nós vamos pegar aqui um pouquinho desse azul. Tá cheio de formiga aqui. Que esquisito. Azul. Um pouquinho de preto.
para a gente fazer um preto meio azulado. E aí, depois de feito isso, a gente vem e coloca um pouco de branco. Ó, porque a gente quer uma cor quase que um cinza que nem aqui, mais azulado. Entendeu? Então, se tiver muito escuro, coloca mais branco. Aí, como pegar aqui um pincelzinho aqui, ajeitar aqui os pincéis aqui, porque eu nunca lavo meus pincéis. Então é isso, meu povo. Hoje é o dia de partir para pintança detalhada, né? Deixa eu ver qual desses daqui. E pincéis, ó, vocês têm que ter aí uma variedade de pincéis de todo tamanho. Vocês têm que ter pincéis finos, assim, ó. Zero, pequenininho. Tem que ter um intermediário, assim. E ter também pincéis um pouco mais largos, assim, para a gente poder fazer o fundão. Quando a tela é grandona, daí a gente tem que ter uma brocha, tipo essa daqui, assim, para a gente fazer o fundão grande, né? A parte grandona. E aí, tendo, sujei toda minha roupa aqui de tinta, essas plantas tá tudo sujo aqui. Então agora nós vamos pegar um pincelzinho aqui para nós fazer aqui mais tronco ali, né? Que tá muito fajuto ali. Então, vamos pegar a tintinha que nós misturamos. Vamos encorpar mais aqui, fazer mais galho lá no fundo, ó. Tá, ficou um pouco mais claro, mas não tem problema. A gente precisa desse mais claro lá no fundo. A gente vai simular vários troncos de árvore lá no fundo, ó. Vocês entenderam? Para dar a impressão que tem bastante vegetação, bastante árvore. Então nós vamos fazer lá no fundo os troncos menorzinhos. Sugerir bastante assim. Ó. Não precisa tanto detalhe porque ela está camuflada por uma neblina, né? Então não precisa fazer tantos detalhes nesse. Aí a gente vai pegar um pouquinho mais escuro agora, ó. Um pouquinho mais de preto. Um pouquinho mais escuro e vamos reforçar uns mais aqui na frente, assim, ó. Tá vendo? Só que esse da frente aqui, ele ainda não é o da frentão. Ele está intermediário, então ele não pode ser tão escuro, mas também não pode ser claro. Ele tem que ser mais escuro do que aqueles que estão no fundo, mas ele tem que ser mais claro do que esse que está aqui na frente, entenderam? Aí a gente vai fazer aqui os galhos, sugerir aqui os galhos, né? Ó. Podemos ficar à vontade para sugerir, porque quanto mais trançado tiver essas galeradas aqui, melhor vai ficar. Aí vamos fazer mais uns troncos desse mais escuro aqui também aqui. Ó, vamos fazer, dar pincelada bem à vontade, assim, para ficar um tronco rústico mesmo, né? Aí a gente vai fazendo as tranças. Aqui em cima não estou fazendo porque eu vou fazer folha. Ó, os galhos. Desce aqui, porque tem essas árvores antigas assim, os galhos descem, né? Porque é muito antigo, então com o tempo os galhos vão com peso, né? Vão se arcando e vão descendo, né? Então a gente vai fazer isso aí. Então nós já sugerimos ali um bando de árvore, né? Agora, antes de fazer as folhas lá, nós vamos dar uma leve, pegar esse claro aqui, ó, misturar um pouquinho de amarelo, ó, um pouquinho só, um pouco de branco, e vamos dar uma leve iluminada,
Só nesses troncos mais perto, que lá do fundo não. Ó, um pouquinho mais perto aqui. Pra gente fazer o volume, né? Tô ouvindo um passinho chegando ali. Viu? Um cafezinho pra molhar a garganta. Ó, um cafezinho pra mulher goela. Então, gente, ó. Vamos fazer umas luzes discretamente, ó. E só nesses um que a gente sente que tá mais próximo. Entenderam? Até nesse daqui eu vou fazer um pouquinho, ó. Boa noite, meu povo. Chegou a Var Prazeres. Dalva Rodrigues, cadê a Val? Cheguei! No frio de noite a gente não quer sair de casa. Eu tava lá encorujada no sofá. Aí vim trazer um cafezinho, mas já vou voltar. Tava compartilhando. Eu vi do Mardoni pra cima eu já li. Do Roberto Mardoni pra Costa, cima. boa noite, professor. Cheguei. Cigano, deve ser meu primo. Boa Ah, é? noite. É, Oi, boa cigano. noite. Então, gente, vamos tirar esses pincéis daqui, né? Pra ficar limpinho nosso, nosso lugar Eu de acho que é meu trabalho. primo, sim, que tá aí, não é? O dele que é arroba cigano. É, Acho que é isso mesmo. cigano, o senhor é o mestre na pintura. Que Deus abençoe sempre você e sua família. Obrigado, cigano. Ele tá abraçado com um cachorrinho, tá vendo? Boa noite, Paula. É, porque tem um que é cigano e é o meu primo, lá do Maranhão. Primo mesmo. Filho da irmã da minha mãe, o Edivone. Vamos ver se é ele. Ele gosta de ver as pinturas. É, Às vezes ele assiste você, às vezes assiste eu. ó, gente, agora a gente vai fazer aqui mais detalhado um pouco essas vegetações, né? Trazer um pouco na frente aqui, ó. Só que ela não pode ainda ser uma vegetação escura, porque está lá atrás, envolta em névoa, né? Então a gente vai fazer mais um meio intermediário. E agora a gente vai fazer aqui em cima também, ó. Ah, não é ele não. Não é? Não. O dele também é cigano. É. Ó, essas folhagens aqui são das árvores lá no fundo, né? Sejam todos bem-vindos, estão em boa companhia. Obrigado, Cigano, Paulo Roberto, Rosana Rios, Gleise Martins, Sônia Fonseca, Dalva Rodrigues, Divani Leite. Domingos Moraes. Gente, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. Ficam fazendo companhia. Para o Zé, que eu também vou ficar de lá fazendo companhia e mandando mensagem aqui, tá? Bora ver a finalização dessa obra que tá ficando maravilhosa. Essa obra aqui não é de finalizar numa live. Nós vamos fazer ela bem detalhadinha, explicar bastante todos o passo a passo dela. Lembrar que o desenho já está disponível lá no Telegram. É, Se alguém quiser e tiver lá no grupo do WhatsApp, Família da Arte, quiser o desenho, pode chamar lá que a gente passa também. Os desenhos do Zé, ele não cobra, as aulas são gratuitas, os desenhos são gratuitos. Mas quem quiser clicar aí embaixo no superchat
e fazer, Ui, que susto. fazer doaçãozinha para agradar o pintor, fiquem à É. vontade. O pintor vai ficar mais feliz ainda. E pintor feliz pinta muito mais. Fica mais emocionado, mais inspirado, né, vó? Pinta mais bonito. É só clicar lá naquele Szinho, tchum, e tem lá para liberar a partir de R$ 1. Olha, o café. Não Tá bom. esquece. Obrigado. Vou oferecer café para o meu público aí. Cafezinho para vocês. Tem mais uma coisa que eu quero falar. Quantos seguidores você está completando? Sabe que eu não sei? Tá com. Ah, não sei. Tá com Cadê os. quase 50 mil. Quando Por quê? completar 50 mil, a gente vai fazer uma brincadeira aqui maravilhosa e fazer sorteios para o pessoal que está seguindo direto, acompanhando as lives. É. A gente está anotando aqui os nomes e vai ter sorteio de quadros de paisagem, dessas que são pintadas assim ao vivo. Então, escutar bem, gente. Olha só. A Val que inventou, né? Mas é isso mesmo. Preto e azul. Quem não gosta de preto pode fazer a mistura do, do magenta com azul e um pouquinho de amarelo transparente que dá preto do mesmo jeito. Então vamos fazer aqui agora os galhos dessa árvore da frente, né? Aí vocês compartilhem nos grupos do WhatsApp de vocês, esses grupos que vocês participam. Compartilhem no Facebook de vocês. Ajudem aí para o Zé chegar aí em 50 mil inscritos. Já tem 47.400. Tá perto. É. Tá perto, né, Val? Você, Johnny Buarques Vasconcelos. Boa noite, eu acho que o Zé já nasceu com um pincel na mão. Ah, não é não. Eita, mundão. Sabe o que é, gente? Quando eu era criança, assim, eu já comecei a pintar, desenhar, eu já era invocado, né? E aí, claro que tinha que dar resultado nisso. Porque quando a gente busca um objetivo incessantemente, cedo ou tarde aquele objetivo é alcançado. E isso não é só para mim, não, é um fato que serve para todos. Buscar objetivo incessantemente é a lógica, né? É o segredo da pintura. Quem quer saber qual é o segredo? É esse. A prática. Treinar bastante, buscar, aprender. Aí não tem como não dar certo. Vamos colocar mais uns galhos aqui na frente. Ó, a gente vai entortando para lá o pincel, para já não deixar aqueles troncão tudo durão, né? Então a gente vai fazendo o movimento. Vamos colocar um pouquinho desse magenta aqui também para a gente conseguir uma tonalidade. Oi, Roberto. Algumas pessoas pedem, e já teve sim curso online, mas o Zé prefere fazer assim, ó. Fazer gratuito aqui no YouTube, porque é meio complicado o curso online. É, eu já tentei fazer dar aula online ali, mas não dava certo, não. Não que a gente, por culpa de ninguém, gente. O que acontecia era o seguinte: chegava na hora de ficar online, aí, vamos supor, 5 alunas. Umas 3 conseguiam ficar online, umas 2 não. Tinha algum problema na internet, não sei o quê. Daí chegava na próxima aula, aquelas 2 que não conseguiu, queria saber o que aconteceu na passada. E os que conseguiu queria saber o que ia ter dali para frente. Então ficava numa situação que eu não sabia o que fazia. Aí eu falei, quer saber, vou parar com isso. Antes que pega aí uma pessoa meio estressada aí, que depois ainda fica querendo processar a gente aí que não está conseguindo fazer as coisas direito. Comecei a ficar com medo.
Porque a gente não tem culpa mais, fazer o quê, né? Obrigada, Mardoni. Que bom, fico feliz. Paulo Roberto, Oival, prazer, tudo bem? Seu esposo é um talento e você também, acredito. Acho muito, muito lindo vocês, a união de vocês. Continue. Nossa, ó. Obrigada, Paulo. Isso aí, gente. Vamos fazer o pintor ficar feliz, a mulher do pintor, porque daí ela vai agradar o pintor lá. A Mônia deixou, Mônia é a filha do Zé, ela deixou aqui em cima o link para quem quiser entrar no grupo Telegram. É Telegram ou Telegram? Ah, tem gente que fala Telegram, outro fala Telegram. Eu falo Eu gosto de Telegram falar e depois Telegram. eu falo Telegram e depois eu reforço com Telegram. Daí fica assim. É só clicar aí no link e ir lá para o grupo. Depois o Zé aceita, porque ele não está liberado, gente, porque entre umas pessoas suspeitas, aí o Zé privou. Quando ele autoriza, aí sim a pessoa entra no grupo e fica acompanhando as postagens, participando das lives, recebe os avisos, porque às vezes o YouTube esquece, né, de entregar o avisinho. Mesmo a gente ativando o sininho. Pois é. Então, gente, agora nós vamos fazer as folhas dessas árvores. Nós vamos misturar um verdão escuro aqui, colocar um pouquinho de preto, porque isso aqui é a parte da sombra das folhas, depois que a gente vem fazendo as A luzes. mão dá na frente. Mas não tem como fazer sem a mão na frente. Rapaz, É batidinho com a pontinha dos filamentos do mas não é pincel. batido, é tocado só assim, ó. Você De ba- É. levinho. Aí a gente vai fazendo umas folhas descendo assim, ó. Eu Aqui acho tão também. interessante o Zé fazer os galhos das árvores e depois vir fazendo esses detalhes aí com o pincel todo esfarelado. Ele fala escarafetado, eu falo esfarelado. Todo aberto, arregaçado, gente. É. Olha, não joguem os pincéis de vocês fora. Não, não pode jogar não. Quanto mais ruim fica o pincel, mais bom fica. E assim, às vezes o pincel tá cheio de tinta, tá duro. O Zé pega o pincel, vai ali na calçada, uma calçada que não está lisinha, bem caraquenta, molha o pincel com querosene e fica esfregando lá. Pode esperar que o resultado é esse, ó. Esse que ele chama de pelinho de lobisomem. Você revelando o segredo aí. Olha, Nelson agora. Pamplona, peraí, Zé, rapidinho. De Blumenau, apreciando essa arte. Boa noite, professor. Boa noite, Nelson. Seja bem-vindo. Obrigado, Nelson. Olha, gente, agora a gente vai colocar umas luzes. Não muitas luzes aqui, Tem, porque tá oculto ainda, né? O que é você fala? tem o grupo do WhatsApp, sim. Eu vou deixar o número para você chamar depois. Eu acho que eu não sei se eu consigo colocar o link. Eu vou tentar colocar o link aí. Tem o grupo do WhatsApp também. É, Família da Arte. Olha, gente, só toca assim. Só que ainda não era a hora de eu fazer essa coisa. Eu tinha que fazer os detalhes do tronco. É que eu estava tão empolgado ali que eu não resisti. Vamos fazer as luzes do tronco. Então, nós vamos pegar um branco. Vamos fazer essa cor de luz aqui, né? Vamos pegar um pouco de amarelo e branco, fazer uma cor palha. Colocar um pouquinho de magenta para dar uma tonalidade mais para cor de pele, né? Só que o pincel estava sujo de verde, mas é proposital, porque não é para ficar amarelo mesmo. E aí a gente vem fazendo as luzes do lado que. Porque, ó, geralmente as pessoas falam assim, a luz tem que estar tudo num lado. Não é tanto, não é assim também. Aqui no caso, fonte de luz está aqui, ó. Então, vai clarear aqui e para cá. Se a luz for do sol lá em cima,
Aí clareia tudo um lado só. Mas aqui, nessa situação aqui, não. A situação, a fonte de luz está aqui. Então ela vai clarear no meio e vai pegar as luzes do lado direito, do lado esquerdo aqui no lado direito, no lado esquerdo vai pegar no lado direito. Inclusive é uma situação rara fazer a luz assim, né? A gente vai pegar o pincel, dar uns toques movimentando assim, dando, relando, tirando, ó. Não aquele riscão. Ela tem que imaginar que o tronco da árvore ela é rústica, ó. Então tem hora que pega luz, tem hora que não pega. E conforme vai virando para cá, vai ficando cada vez mais oculto da luz, né? Então não vai pegando mais diretamente. Você entendeu? Aqui da mesma forma. Então, gente, olha, eu consegui colar o link do grupo do WhatsApp aqui no chat. É onde está Zé Arantes. É só clicar aí que já entra lá direto. Tentem aí. É um grupo tranquilo, lá é só para a gente mostrar os trabalhos da gente. Nada de política, religião, outras coisas mais. É tudo de arte, tá? O que vocês quiserem mostrar pra gente, mostrem lá no grupo. Quem tiver canal pode avisar quando for fazer uma live. É pra arte. Isso aí, gente. Agora eu vou pegar um pincelzinho fininho. Porque eu quero fazer as luzes nos pontos mais... naqueles pontinhos pequenininhos de luz. Pode ver que eu tô tranquilo. Não, essa pintura aqui a gente vai fazer ela devagarinho, gente. Vamos fazer aqui sugerir aqui como se fosse um nó. É uma pintura para relaxar, se divertir, Nós vamos fazer ela detalhadamente. curtir. Cada detalhe a gente vai trabalhar com cautela. Aqui nós vamos sugerir aqui um nó na madeira, né? Tronco. Tô indo lá, qualquer coisa, se você precisar de mim, Tá bom, minha flor. Obrigado pelo café. fico no microfone, eu tô assistindo. Tá. Então nós vamos destacar essa luz. Mas como falei, conforme vai virando o tronco, a luz vai cada vez mais ficando escondida, né? Agora aqui, ó, eu vou evidenciar esse pedaço aqui porque eu quero fazer uma distorção no tronco aqui, né? Então ela ficou mais evidente aqui. E aqui também vamos sugerir aqui uma raiz aqui, ó, em evidência, né? E aqui nós vamos fazer uma evidência também, mas não tão escuro assim, não tão claro assim, né? Vamos escurecer um pouquinho mais, porque aqui já não está pegando a luz tão diretamente, né? Ó. Então a gente vai escurecer um pouquinho, para não ficar tão claro assim. Vamos sugerir aqui uma raiz, ó, as partes de cima da raiz. Pode ver que eu estou trabalhando com pincelzinho, como eu falei aqui, a gente vai fazer trabalho bem minucioso. Ó, agora eu vou deixar mais destacado ainda. Opa! Essa luz aqui, ó. Então eu vou pegar um pincelzinho e vou realçar mais ainda nas bordinhas. Pode ver que eu estou tremulando a mão propositalmente para sugerir ao tronco rústico, né? Não é pincelada reta assim. É assim, ó, você vem fazendo, relando, tirando, ó. Ó, e conforme vai virando, vai diminuindo a intensidade da luz, ó. Tá vendo? Como que a gente vai dando aquela vida na pintura?
começa a aparecer daí as luzes, né? Eu vou dar um toquinho de magenta aqui para me tirar quebrar um pouco quebrar um pouco o amarelo, que eu não quero que fique tão amarelo, quero que fique meio magenta. Quero dar uma misturadinha aqui para não ficar só amarelo, né? Aqui embaixo também, né? Vou tirar um pouco do amarelo, porque senão vai ficar muito amarelo. Eu tô tirando esse amarelo aqui, sabe por quê? Porque aqui eu quero fazer uma luz amarela aqui, ó. E se eu deixar amarelo o tronco, daí vai ficar conflitando ali, né? Então vamos mudar um pouquinho a tonalidade para a gente diferenciar mesmo o que vai ser o tronco e o que vai ser a vegetação. Tá vendo? Porque agora a gente já definiu o que é tronco, o que é de vegetação, não ficou meio que confundindo. E isso também a gente vai fazer aqui, ó. Porque, ó, vai pegar um pouco de luz, só que aqui eu não vou fazer com tanta intensidade que nem aqui, porque, ó, como vocês veem, já tem bastante mato na frente, né? Então a gente vai fazer uma luz um pouco mais discreta um pouco, ó. Vocês entenderam? Vocês têm que estar conscientes de tudo. Por exemplo, a luz pegou aqui porque aqui tem uma abertura, então provavelmente a luz passou por baixo desses galhos e bateu aqui. Aqui em cima eu não vou fazer. Eu vou fazer uma coisinha bem fraquinha aqui, ó. Mas eu não posso fazer a luz direta. Por que eu não posso fazer? Porque aqui está pegando diretamente a luz. Tem luz que vem vindo direto aqui, sem nenhum obstáculo. Aqui também. Aqui também. Mas aqui eu já tenho muito galho. Então a luz que vai ter aqui vai ser uma luz ambiente. Sabe? Vai ser aquela claridade que, no geral, mas não pega diretamente a luz. Então vou. Mas mesmo assim, gente, eu ainda vou dar uns pontos de luz. Porque olha, esses galhos não estão tão fechados assim. Provavelmente algum foco, né? Algum raio de luz ainda vai pegar nessa árvore, nesse tronco. Então eu tenho que fazer em pontos estratégicos assim uma luz, ó. Mas não totalmente. Vocês entenderam, gente? Porque eu estou idealizando que a luz conseguiu atravessar ainda alguns lugares e pegou no tronco. E até mesmo nesses. Opa, ficou muito claro. Até mesmo nesses galhos aqui, ó, pode ser que pegue luz em alguns pontos. Vocês entenderam? Aqui embaixo tem uma luz, mas ó, essa luz de baixo aí já não é a luz direta. Ela já é uma luz que está pegando porque o ambiente está claro. Vocês entenderam? Então, a gente vai escurecer, clarear aqui embaixo, mas já não tão forte que nem foi feito aqui. Vocês entenderam, gente? Então nós temos que estar pensando em cada detalhe para a gente não cometer erros, né? Ó, é uma luz, mas é uma luz ambiente. Então a gente não vai fazer aqui uma luz tão intensa que nem está aqui embaixo. Esse tronco aqui eu quero trazer aqui na frente, ó. Então eu vou fazer uma luz aqui em cima. Só que como ele está atrás do tronco aqui, ó, ele não está recebendo uma luz diretamente. Então se ele não está recebendo a luz diretamente, então eu tenho que clarear pouco, né? E dar as pinceladas conforme eu estou idealizando as texturas do tronco, ó. Tá vendo? Como que a gente consegue criar volumes? Vamos ver o que o pessoal está falando. Parabéns aos admiradores do Grupo Família da Arte. Fato não aceitam postagens que não sejam sobre a arte. Eu, um palmeirense bolsonarista convicto, sigo a regra. Isso mesmo, gente. Ei, Mardon. Boa noite, meu amigo. Venho vendo na TV. Cleonilda Afonso. Obrigado, Cleonilda. Na TV fica grandão, né? Aí, até aquele quadrinho onde parece eu lá, ó, vai ficar grandão, né? Daí a pessoa vai ficar vendo que é feio, né? Eu vou diminuir, vou tirar aquele troço lá. Então, gente, vamos que vamos. Continuar. Continuar. Ó,
luz sem muita intensidade nessas partes onde não pega tanta luz. Aqui, por exemplo, ó, vamos fazer aqui vamos simular aqui as nervuras aqui com um pouco de luz, mas é um pouco de luz, não luz aiada. Aí a gente consegue criar ali o volume desses troncos, né? Agora nós vamos vir para cá. Aqui ficou inacabado, né? Então vamos daqui para cima a luz é aquela luz que eu falei, né? Sem muito destaque. Ó, gente, vocês vão ver que essa pintura demora, mas vocês vão ter aqui as explicações mais detalhadas que se poderia ter, né? Porque quando a gente faz assim, para ficar detalhadamente, a gente pode falar tudo aquilo, né, enquanto vai pintando. A gente tem muito o que falar. E, e quem acompanha esse tipo de pintura vai conseguir aproveitar o máximo da aula, né? Vou fazer um verde meio azulado aqui, para me sugerir aqui umas vegetações, umas folhas em cima do tronco aqui, ó. Entendeu? Para a gente sentir que essas árvores, que essas folhagens, eles estão envolvendo o tronco, né? Não estão só lá atrás. Quem quiser colocar aí um pouco mais de laranja, pode. Ó, eu vou aqui tirar um pouco o amarelão, né? Porque nós estamos deixando muito amarelo. Não vou fazer mais para baixo, senão vou estragar ali o efeitozinho tão bonito que nós fizemos, né? Agora eu vou fazer uma variação aqui de tonalidade. Vou colocar um pouco de magenta no verde. Vamos fazer uma cor mais meio que ocre, assim, para não ficar tudo igual, né, gente? E vamos trabalhar um pouco com essa cor aqui, ó. Para a gente criar uma variação, né, de cores, né? Eu não quero colorir muito aqui em cima, porque eu quero fazer bastante flores aqui, né? E se eu fizer muitas flores, muito colorido aqui, então daí vai ficar um excesso de colorido o quadro. Então a gente vai colorir estrategicamente em alguns pontos para a gente conseguir aí criar uma harmonia maior, né? Aqui, gente, esses galhos aqui, ó, eu vou fazer as folhas, só que aqui como está diretamente na luz, e como não é tão fechado de galho, então eu vou fazer uma mistura aí, magenta e amarelo, e um pouquinho de azul e o branco para clarear. E vamos fazer aqui uma cor mais clara aqui, ó. Eu tenho que tomar cuidado para minha mão não ficar na frente, né? Que a Val já chamou minha atenção. A gente aqui às vezes esquece. Ó, vamos fazer aqui os... Lá atrás, né? A gente vai fazer umas luzes mais amareladas. A gente tem que tomar cuidado para a gente não tampar toda a luz que a gente colocou ali, né? Só uns toquinhos, assim, a gente não pode fazer sem
sem pensar. A gente tem que pensar mais ou menos aonde que a gente acha que vai ter um galho e só então começar a colocar, né, essas folhas, né? Porque se ficar batendo o pincel que nem doido, a gente vai fazer uma paisagem sem lógica, né? A gente não vai planejar ela. E se a gente estiver pensando em cada pincelada, a gente vai conseguir colocar nos lugares mais estratégicos as luzes, as sombras, a gente vai manipular a situação de maneira que a paisagem fique o mais bonito que poderia ficar, né? Tá vendo? Ó, nós já temos aqui um ambiente iluminado. Olha, a minha flor me deu um super chat. Obrigado, minha flor. Eu só não vou colocar o Zé Ruela aqui porque ainda não estou no meu computador. Pois senão eu já colocava. Boa noite, meu amigo. Vendo, Cleonice Afonso, vendo na TV, né? Já li. Lindo demais. Viviane, eu estou vendo na TV também. Olha, que legal, e na TV é mais gostoso mesmo, gente. Oi, Domingos, tudo bom aqui? Graças a Deus, e você? Márcia, Márcia Rapizard, como é que é? Márcia Rapizard, acho que é isso. Boa noite, Zé. Paisagem linda, estou apaixonada. Obrigado, Márcia. Tá ficando bonito, né? Então, gente, mas vocês não viram nada ainda. Isso aqui é só o começo, gente. Isso daqui é só o começo. Nós vamos deixar isso daqui fenomenal. Vou colocar um pouquinho de cores aqui, né, para a gente fazer uma simulação de variações de cores, né, para a paisagem não ficar assim tão uma cor só, né? Vamos fazer de conta que tem umas vegetações de uma tonalidade mais diferenciada lá no fundo, né? Ó, tá vendo, gente? Agora, isso que a gente fez aqui, essas folhas na frente, a gente vai fazer aqui também. Eu vou criar uma cor aqui, um verde diferente, que eu vou pegar o azul, branco e um pouco de amarelo só. Vou deixar meio que pendendo para azul. Vamos testar, né? Ver se vai ficar bom isso. Se não ficar bom, nós já muda. Então nós vamos fazer umas folhas aqui. Aqueles toquinhos assim, ó. Bem sutil. Planejando, né? Imaginando que tem um galinho, ó. Eu imagino que está tendo um galinho que vem para cá, um galinho. E conforme a imaginação da gente, que é a idealização desses galinhos, é as folhas que vocês vão colocar. Entenderam, gente? E aqui, conforme chegou na frente, aqui, ó, já recebeu diretamente uma luz ali, ó. Então ela já pegou, já ficou mais destacado um pouco, né? E aí, conforme vai afastando aqui, ó, essa luz deixa de ser tão clara, né? Só que eu vou parar de fazer essas luzes, porque antes de fazer a luz eu tenho que fazer o escuro, né? Nós não fizemos todos os escuros ainda aí. Então vamos lá, vamos limpar o pincelzinho. Eu tenho um verde escuro aqui que nós estava pintando outra coisa que eu vou usar ele. Vou colocar aqui, ó. E eu vou fazer lá atrás o escuro mesmo, ó. Devagarinho nós vamos chegando lá, nós vamos deixando a paisagem. Então, para quem está assistindo aí, talvez seja pela primeira vez, na segunda-feira é o dia de fazer as paisagens detalhadas. A gente vai fazer sem pressa, a gente vai pintar devagarinho, vamos fazer mais realista do que o normal, né? A gente vai pegar pincelzinho fininho, fazer acabamento fininho, pequenininho,
É a segunda-feira o dia desse tipo de arte, desse tipo de pintura. Pintura mais bem acabada, mais detalhada, mais realista. E na quinta-feira a gente faz uma paisagem mais simplona um pouco, bonita, mas assim a gente já não fica alisando tanto assim com o pincelzinho. É uma coisa mais diretona, que fica bonito também. Não significa que vai ser feio na quinta. É outro estilo. É o mesmo estilo, só que menos, mais solto um pouco, né? Então eu selecionei a segunda-feira para o dia das pinturas mais detalhadas, onde a gente não está nem aí para terminar quadro, o importante é aprender. E nas quinta-feira a gente já fica meio querendo fazer logo, né? A gente quer que termine logo, né? Então a gente não fica muito lisando. No máximo duas lives numa pintura e pronto. Agora aqui não importa. Se demorar um mês, 2 meses, não tem problema. O importante é que a gente vai fazer uma arte mais realista aqui na segunda-feira. A gente fica no mesmo quadro até terminar. Então, para quem está afim de aprender de verdade, é na segunda, né? E quem está afim de ter assistir uma pintura, ver mais showzinho de pintura, aí é na quinta. Entendeu? Entenderam, gente? Então, ó, nós já criamos aqui uma sequência, uma sobreposição. Embora não tenha ainda terminado nada lá no fundo, mas hoje nós já deixamos aí, nós já criamos uma sensação de profundidade bem evidente, né, gente? Ó, então, gente, vocês que estão aí assistindo, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Às vezes eu não estou vendo aqui, porque eu não posso ver, né? Se eu ficar só lendo o comentário, eu acabo não pintando. Mas a Val tá aí, a Mônia tá aí, eles vão ler e vão passar para mim. Mafalda, boa noite, até que enfim, hoje vou acompanhar sua live, aprendendo muito com você, amo pintar. Oi, Mafalda, que bom que você ama pintar, o mundo está precisando de mais pintores, gente. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uns tempos atrás, aí, nos anos 2000, até os anos 2005, por aí, a pintura era uma febre. Você ia numa cidade, você via aqueles ateliês cheios de aluno pintando. A gente ia assim Eu, por exemplo, dava aula em toda a cidade vizinha aqui, aquela mulherada não vencia. Aí foi mexendo, as pessoas foram abandonando, começou a ficar só pensando em celular. Hoje em dia, tá raro a pintura, os pintores, quem quer aprender, quem ainda tem esse interesse. Tá muito raro, pessoal. Então, quando eu vejo assim uma pessoa, principalmente uma adolescente, uma criança, toda empolgada com pintura, eu fico numa felicidade tão grande, porque eu sei que ele está ajudando a manter uma coisa que parecia que ia ser extinto. Vocês entenderam, gente? Então, é uma coisa muito triste. Teve uma época que todas as mulheradas pintavam, era moda. As mulheradas pintar. As madame, as mulheres, todo mundo, não é só madame não. Todo mundo pintava fazendo aula de pintura. Tinha bastante gente dando aula de pintura. Era um fervo relacionado à pintura. Mas a partir daí dos anos 2005, 2007, começou a decair, decair, decair. E ficou assim, gente, raro mesmo agora. Eu ainda dou minhas aulas aqui, mas as minhas alunas são todas daquele tempo. Entenderam? Minhas alunas são todas daquele tempo. E muitas delas já nem estão mais aqui, já se foram. Então, é uma pena que tá assim, viu? Porque era tão bacana. E outra coisa também, as pessoas ficavam pintando, eles gostavam de ouvir aquelas músicas suaves, aquelas músicas é, de meditação, música de relaxamento durante a pintura. Essas músicas eram valorizada nesse tempo. Agora não, agora ninguém fala mais em música de relaxamento, ninguém fala mais nada disso. A turma não tem paciência para mais nada. Virou uma coisa aí que é preocupante, viu? Sinceramente, é preocupante.
Não sei que fim vai dar o nosso mundo, viu? Mas voltando para cá, isso que eu estou comentando é uma coisa que faz parte do aprendizado também. A gente tem que estar consciente dos acontecimentos, né? Então, gente, quando a gente vê pessoas ainda no dia de hoje empenhado em aprender, admirando, é uma coisa muito satisfatória para a gente. Entendeu, pessoal? Então, vamos voltar para a pintança. Vamos dar uma pintada aqui. Vamos passar tinta aqui para não encher, para não, mesmo faltando acabamento e tudo, mas pelo menos nós já viu o quadro completo, né? Assim, cheio de tinta. Então vamos lá, estou preparando material para fazer live, Savinha. Ó, minhas alunas são todas aposentadas, jovens não estão afim. É isso aí mesmo, Márcia. Ainda surge ainda alguns, não vou dizer que acabou, né? Todos jovens, mas tem jovens que ainda gostam, mas é muito difícil ver, viu? Então, gente, eu fico muito triste. Nos anos 2000, nos anos 90, 2000, nossa, era uma febre. Se eu falava assim, eu ia pintar, por exemplo, numa cidade, uma daquelas alunas ficava doida, queria que eu fosse também lá na cidade dela. Ia lá e tinha aquele monte de gente, aquela mulherada. Não vencia. Todas elas pintavam. E colocavam aquele CD, né, de músicas relaxantes, para ficar o ambiente bem aconchegante e tal. Era muito legal, gente. Era um mundo bem melhor do que agora. Mas o que a gente pode fazer? Não pode fazer nada, né? A gente tem que fazer isso que a gente está fazendo mesmo, continuar ainda fazendo o que é possível, né? E vamos que vamos. Vamos ver o que dá. Até onde vai, né? Isso. Deixa eu colocar tinta aqui agora. Quem dá aula aí vai concordar comigo, né? Tem pessoas que estão dando aula de pintura aí. Então nós vamos fazer aqui um chão. Nós vamos fazer um chão. Depois, pessoal, esse risco aqui já está lá no grupo. Mas como eu não acompanho o risco, mudo tudo, depois que tiver pronta a pintura, eu faço novamente o risco daí dessa pintura e posto de novo. Nós vamos fazer esse chão aqui, né? Nós vamos misturar aqui, ó, magenta, branco e amarelo. E um pouquinho de qualquer cor, pode ser um verde, só para queimar ela, ó. Então, aí a gente vai fazer uma cor mais escurinha um pouco, mas não escuridão, né? Porque também não pode ser uma escuridão. E vamos variar um pouquinho. Tem hora que a gente vai colocar um pouquinho mais de magenta, para a gente não deixar uma cor chapada. Depois a gente vai fazer menos detalhe, né? Vamos fazer um chão aqui. E esse chão aqui eu acho que vai ter que ser um pouquinho mais escuro, porque nós estamos trabalhando no interior de vegetações, né? Só que exagerei também. Então nós vamos clarear um pouquinho, nós vamos mesclar. Opa! Vou colocar mais branco ali, né? É gostoso pintar essa paisagem aqui. Então nós vamos colocar aqui branco, nós vamos mesclar. Pode ver que eu variei o cinza um pouquinho. O chão não ficar muito chapado. A gente quer fazer uma variação de tonalidade, né? Para gente sugerir um chão mesmo, assim, no meio do mato mesmo, né, ali onde tem folha que caiu e tal. Então aqui é a base, né? Chapado. Vamos dar umas pinceladinhas na vertical, assim, na horizontal, assim, para a gente tirar a sensação de fora do nível, né? Feito isso, gente, agora a gente vai pegar novamente o pincelzinho grosso, que é o pincelzinho verde lobisomem.
o pelinho de lobisomem. A gente vai colocar aqui umas vegetações básicas por enquanto, né? Só para fazer um fundo aqui, ó, azul, um pouquinho de magenta, para a gente dar uma colorida, né, nesse verde. E a gente vai trabalhar aqui umas vegetações, como a gente está enxergando de perto agora aqui, ó, porque lá está longe. Aqui está perto. Então a gente já pode pegar um pincel, deixa eu ver, acho que esse daqui, um pincel fino, e a gente já pode sugerir folhinha, ó. Só que eu ainda não vou sugerir essas folhinhas, porque pode ser que eu ainda precise trabalhar lá no fundo, né? Mas eu já estou mostrando aí para quem quiser já ir adiantando, né? Ó, porque aqui, ó, a gente já está vendo de perto, então a gente vai enxergar, né, já os detalhes. Tá vendo? A gente vai sugerir vegetações. A gente vai fazer uma base mais rústica, que depois a gente venha fazendo um certo acabamento aí com pincel, né? Pincelzinho. Então aqui a gente vai colocar um escuro. Vamos ver o que o pessoal está falando. Zé, essa tinta da semana passada está molhada ainda? Tá, em alguns lugares tá. Quando a gente coloca excesso de tinta assim nas folhas, por exemplo, demora mais para secar. Eu não gosto de usar secante, porque o secante, gente, ele, ele dá uma alergia em mim, é muito forte aquilo. Ó, eu tô colocando o escuro, mas não vai ficar escuro, a gente vai fazer luz. Mas primeiro a gente coloca um escuro. Tá vendo com que a gente já começa a, a, a visualizar? Aqui eu vou colocar aqui, mas aqui eu ainda tenho que trabalhar lá, então eu só vou colocar mais ou menos aqui. Essa pintura, gente, ela é uma pintura mais detalhada. Já falei, vou falar novamente, porque sempre chega uma pessoa mais atrasada, né, aí, mas na live, e às vezes ele não escutou a gente falar. Então é uma pintura mais demorada, mais detalhada, sem pressa de terminar o quadro na live. Pode demorar o tanto que for, porque aqui o importante vai ser o ensinamento, né, os detalhes que eu vou falar. Eu pode ver que eu estou me preocupando em explicar bem certinho. Então, gente, ó, essa sombra aqui, ó, não é uma sombra definida, porque não está entrando na luz tão diretamente assim também, né? É uma claridade. Então a gente vai fazer uma sombra aqui mais espalhada um pouquinho. Ficando maravilhoso, linda paisagem. Obrigado, Irene. Boa noite, tudo bem? Boa noite, José. Não, José Ima. Não, pera, Joselma Aparecida. Fica emendada, a gente confunde tudo, né? Joselma Aparecida, boa noite. Tudo bem, graças a Deus, Joselma. Agora vamos fazer aqui umas coisas aqui. Vou misturar o amarelo com magenta e um pouquinho dessa verde aqui para queimar um pouquinho, né? E vamos dar umas pinceladas aqui para a gente sugerir ali um, um relevo no chão, né? Um- não é um chão lisinho. Apesar que eu estou quase fazendo uma calçada de pedra. O que vocês acham, gente? Vocês querem uma calçada de pedra aqui ou um chão batido mesmo? Vou fazer o que vocês pedirem.
Vamos ver se alguém falou. Chão de pedra ou não, calçada de pedra ou um chão, um terreno, chão batido mesmo. Vamos fazer aqui uma mesclada aqui, né? Tirar um pouco aquele vermelho que está ali. Maria Angélica, boa noite, Maria Angélica. Quero calçada de pedra. A Márcia. Então vamos lá. Eu vou fazendo outras coisas aqui, vocês vão. Quem ganhar aí, quem tem mais voto, eu faço. Calçada de pedra ou chão batido? Vamos fazer aqui esse pilarzinho aqui, vamos fazer o fundão aqui. Chão batido, ó, já desempatou, já. Calçada de pé, domingo que é chão batido. Então tá 1-1. Vou fazendo outras coisas aqui. Enquanto isso, a gente vai observando aí, né? 1-1. Vou dar uma leve verdeada aqui para não ficar cinzão, né? Esse lado aqui é o lado que tem uma luz, então a gente vai fazer esse pilarzinho. Calçada de. Vamos lá. Calçada de pedra, chão batido. Ixi, eu perdi a contagem. Calçada de pedra, vamos ver. Chão batido no outro dedo. Chão batido lá. Calçada de pedra. Chão batido. Ixi, perdi. Vê aí, minha filha, ô Val, vê aí. Quem que tá ganhando? Chão batido, boa noite. Eu devia ter feito uma enquete, né, gente? Para mim, como é uma densa vegetação, talvez um chão batido de terra. Mardoni que é. Ah, rapaz, vocês mesmo aí agora vão falar quem que deu. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma enquetezinha aqui e vamos deixando aqui. Vamos fazendo outras coisas. E aí nós vamos prestar atenção, ver qual que vai estar mais votado. Vou fazer as definições das pedras. Ó, tudo que eu estou fazendo nessa pintura, por enquanto, ainda não é o acabamento final, né? Chão batido daqui de Sorocaba, prefiro chão batido. Oração, calçado. Vamos ver se ainda dá. Chão batido, calçada, nananã, calçado de pedra, chão batido, a pedra, chão batido, 5, 6 chão batido, até onde eu vi tem 6. 7, 8. Rapaz, tem 8 chão batido. Agora vamos ver quantos tem de pedra.
Ah, vocês vão ter que me ajudar. Eu inventei esse negócio, agora eu não vou dar conta de contar aqui. Vocês que vão falar aí quem que tá ganhando. Rapaz, você que. O que prefere na pintura? Chão. Ah, aí, agora sim, gente. Vota aí na enquete agora. Porque eu vou fazer o que a enquete indicar, né? Porque é importante, né, fazer aquilo que o povo quer, né? Agora já são 9h12, ainda temos um bom tempo ainda para fazermos coisas. Ó, a gente vai fazer isso aqui, não é tijolo, gente. Por isso que a gente não precisa ficar preocupando em fazer retinho. É pedra. Tem 11 votos. Como é que eu faço para saber quem está ganhando? Ué, para mim que a enquete não parece os votos. E eu ainda fiz uma bobagem que fechei o chat. Vou abrir novamente. 15 votos. Tá. Pra mim aqui não tá aparecendo os votos. Que coisa, hein? Deixa eu ver lá no YouTube. Chão batido de 53%. Agora apareceu. Chão batido ganhando. Então tá bom. Vou esperar mais um pouco. Vou continuar. Eu vou deixar aberta essa enquete até a hora que tiver quase 9 horas. Daí a gente decide. Então, gente, vamos lá. Pode ver que eu estou fazendo com a maior calma do mundo, gente. Não é para essa pintura aqui não é para. Não temos objetivo de fazer rápido. Nós temos compromisso aqui de deixar ela bonita, bem feitinha, detalhada. Nós vamos fazer as partes superiores das pedras clara, porque está diretamente, né, na luz. Então a gente vai fazer com as pinceladinhas, detalhando. Cada pedra dessa aqui, ó, é um volume, né? Então ela vai ter uma luz. Só que não precisa ser tão claro, né? E cada pedra, nas beiradinhas de lá, ela vai ter uma luz, ó. Pode ver que aos poucos a gente já está começando a entrar em detalhe na pintura, ó. Nós vamos fazer um volume na pedra aqui, ó. Sempre na pontinha que está para lá.
Aqui, ó, bem em cima, a gente vai colocar uma luz mais intensa. Só que não é um risco, é pinceladinha assim, porque a gente está simulando uma, uma, uma ponte rústica, né? Que também, ó, a gente vai fazer os detalhezinhos, ó, pinceladinho assim, ó. Toquinho. Aí a gente definiu bem ela, né? E aí, gente, esse lado daqui também está recebendo a luz igual aqui. Então nós vamos fazer também esses detalhes, claro, no lado que está exposto à luz, ó. Dá uma envolvidinha assim para não ficar um riscão, né, ó. Aí a gente já deixa bem bacana, né? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou reforçar um pouquinho mais as frestas dessas pedras, para a gente criar contraste. Porque ainda está faltando contraste aqui, ó. Uma cor escura, marrom escuro pode ser. Vamos definir essas pedrinhas aqui que está de acabamento aqui, ó. Vou deixar ela bem definida. As pedras. E também tem outra coisa que é importante. Aqui em cima, ó, se a gente fez uma pedra vir até aqui, então ela vai ter que ir para lá também, ó. Tá vendo? Tem que ter a parte superior da pedra. E essa parte superior, ela tem que coincidir com a pedra que está embaixo, né? Então, ó, aqui mesmo tem uma pedra grandona, então vai ter uma parte superior, uma divisão aqui, ó. Daí, conforme vai ficando bem na perspectiva, a gente já nem percebe esse risco, né? É só fazer uma marquinha aqui, ó, que a gente já consegue dar aí a impressão, né? Que também ainda faltou, ó. Tá vendo, gente? Como que a gente vai criando o volume certinho. Agora, falta 10 minutos. Agora nós vamos ver que nós vamos encerrar a enquete. Vamos ver quem que venceu. Porque daí eu já vou começar a dar os toques. Chão batido venceu. Quase que empatado, mas venceu. Então, gente, eu vou começar a fazer. Vou deixar o chão batido. Pode fechar a enquete, mano. Já está decidido. Então a gente vai fazer uns toques a mais aqui, né? Pra gente poder sugerir ali bem o chão, batidão mesmo, né? Talvez até fazer uma poça d'água aqui, né? Sei lá. A gente vai dando umas pinceladinhas assim, pra gente não deixar tão liso, né? Chão, que é um chão batido, um lugar que passa gente, passa bastante gente ali, vai, não é lisinho, né?
Chão batido venceu. Então nós já estamos aqui fazendo valer o vencimento dela. Mesmo sendo devagarinho, né, a pintura, assim, porque parece que a gente tá fazendo bastante coisa hoje. Vou fazer a luz dessas daqui também, ó, dessas pedras aqui, ó. Quinta-feira tem live de novo, gente. Quinta-feira é uma outra pintura. Essa daqui fica sempre para segunda. Aqui, ó, nós também temos que fazer uns detalhes, ó. Não sei, não sei se vai aparecer na pintura, né, lá no filme, né, porque nem tudo que a gente está pintando aqui parece. Tem coisa que não aparece no filme. Agora a gente já vai aproveitar e fazer umas vegetações aqui, né? Vou fazer com pincelzinho já, pequenininho. Ó, fazer uns arbustozinhos. Para a gente já conseguir criar aí uma sensação de profundidade, né? Da mesma forma, vou fazer aqui, ó. Pincelzinho zerinho. Daí aproveitar que eu tô com o pincel meio sujo, a gente já faz o reflexo também aqui. Passar o dedo aqui. O dedo também pode. Para gente sugerir lá o reflexo, né? Vamos ver. Gilney Garcia, como falei na outra live, tá muito aconchegante essa pintura. Obrigado, Gilney. Tá bacana, né? E ela ainda tá cruzinha. Nós vamos fazer muita coisa bonita aqui nessa pintura ainda. Essa aqui não é, nós não temos pressa, né? Eu estou sempre falando, reforçando isso. Agora nós vamos fazer aqui o reflexo melhorado, né, dessa. Só que não ficou bem da cor que eu queria. Magenta e um pouquinho de verde. Amarelado, assim, né? Vamos fazer uma cor. O magenta para deixar um pouquinho meio cor ocre, né? Meio ocre. Então, como eu não quero que fique errada a cor, eu vou tirar aqui o excesso aqui, ó. Fazer de novo. É essa cor aqui, ó. Aqui está mais alto, então vai puxar aqui, mais alto. É uma pena que já está chegando a hora, né, de parar.
Vocês têm que olhar o que está lá, imaginar que se vocês virar, dobrar para cá, o efeito que acontece. Tem que repetir aquilo. Então nós já temos aí uma boa precisão da pintura, né, gente? Esse daqui também, ó. Vou colocar um pouco desse magenta aqui para diferenciar um pouquinho a água do da realidade, né? Aqui eu até estou pensando em fazer uma coisa aqui. Acho que eu vou fazer isso antes de nós encerrar, né? Falta 3 minutos para nós encerrar nossa pintança de hoje. Agora com o pincelzinho zerinho eu vou reforçar essa luz aqui, ó. Só que eu vou pôr um pouco de branco, porque eu não quero que fique amarelo tão destacado. Mas eu quero que fique uma luz bem contrastante. Então, eu vou trabalhar com o pincelzinho zero, gente. Nós vamos fazer aqui essa pintura detalhada. Dando aqueles toquinhos para a gente conseguir fazer o volume da árvore. Eu não estou fazendo folhinha por folhinha. Eu estou tremendo o pincel aqui para sugerir os volumes dos galhos, da massa de folha. Vocês entenderam? Porque nessa distância aqui não tem como eu fazer uma folhinha por folhinha, né? Porque está longe, então tem que ser assim. A gente tem que contornar o volume que faz um galho, né? E também ficar atento para não fazer muito, né? Porque ela fica só por cima, assim. Pode ver que como que deu uma enriquecida enorme. Aqui eu vou passar um pouquinho para cá essa luz para a gente evidenciar esse tronco aqui na frente. E aqui da mesma coisa, a mesma coisa vai ser, ó. Eu imagino qual é o volume que aquele galho vai fazer e faço essa luz acompanhando esse volume. E a cor não é um amarelo puro, porque senão vai ficar muito assanhado, muito forte. Ele é um amarelo misturado com branco. E só nas pontas assim, ó. E também não pode fazer tudo quanto é vegetação igual. Então nós vamos ter que fazer uma luz aqui diferenciada um pouquinho, ó. Meio saindo para cima assim, ó. Para a gente sugerir variedades de vegetações, né? Tá vendo? Aqui vai ter. Agora aqui eu já posso colocar bem amarelado, porque aqui já está aqui na frente, né? Ó. Aí a gente vai criando o volume. Pode ver que é cada vez mais destacado esse volume. Tá de cinema, o que é? Esse espelho de água, reflexo que capta a vegetação, tá de cinema. Obrigado, meu amigo. Santana Artes. Manda um alô para o artista plástico Santana Artes, em Japi, no Rio Grande do Norte. Um abraço para o Santana, nosso amigo Santana, pintor, artista plástico. Obrigado pela presença. Um abração bem fortão mesmo, assim, cheio de emoção para você e passando energia boa para você ficar munido de inspiração, né? Para pintar. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Bem na hora que eu ia falar, Maria do Carmo, eu ia falar assim, bom, vou parar agora, né? Daí eu pensei que tivesse entrado um novo, né? Pessoal, eu vou encerrar aqui nossa live de hoje, mas lembrando vocês que isso aqui ainda vai longe, viu?
mas vocês vão ter uma pintura refinada, do jeito que vocês precisam ter no meu canal, que não tem quase esse tipo de pintura. Embora a gente sabe fazer, a gente quase não faz porque é uma coisa demorada, né? Então, mas agora na segunda-feira vai ser aberto para esse tipo de pintura, uma pintura mais refinada. E aí vocês vão poder ter esse tipo de aula também, né? A aula mais detalhada. Ó, é gostoso que a gente fica com vontade de ficar fazendo, ó. Mas eu vou parar. Então é isso, meu povo. Obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês durmam em paz, sonhem com pintura. E até quinta-feira agora, com a próxima live, com uma outra pintura que não vai ser essa. E até segunda-feira que vem com essa mesma aqui para nós seguir. Nós vamos fazer pato nadando aqui, nós vamos fazer um punhado de coisa nessa pintura aqui. Essa pintura aqui vai ser detalhada, bastante coisa. Nós vamos fazer umas borboletas voando. Nós vamos fazer bastante coisa nessa pintura. Ela vai ser uma pintura para ficar mesmo tchan mesmo. Então é isso. Paula Duarte, obrigado, Paula, pela presença. Boa noite. Até quinta-feira. Maria do Carmo, cheguei no final, vou ver agora. Estava nas orações. Ô, Maria do Carmo, não tem problema. Tava rezando, é importante também. Depois você vê as lives, né? Na pintura. Tá aí, o vídeo vai ficar aí para vocês verem. A Mônia vai fazer essa live da segunda-feira virar um mini curso, vai editar, deixar bem mais legal, tirar essas conversas que não tem nada a ver com a pintura, que nem agora aqui, né? Depois ela vai fazer virar um curso. Então é isso, meu povo. Boa noite, dorme com Deus e até lá.